Olá, o programa Diário de Oração de hoje a gente traz para você uma reflexão sobre um encontro muito importante que Jesus teve com uma mulher da Samaria, que nós conhecemos como o encontro de Jesus e a Samaritana. Uma reflexão que traz algumas coisas muito importantes para a gente viver bem, claro, a partir daquilo que nós compreendemos da Palavra de Deus e também daquilo que nós necessitamos para nos relacionarmos bem uns com os outros. Quando a gente fala da Samaritana, a gente sempre lembra daquela mulher que se encontra com Jesus, que vai buscar e pede água a ela para matar a sua sede. E depois a gente percebe que durante todo a evolução, digamos, da reflexão e desse diálogo entre os dois, são duas pessoas sedentas. Jesus, sedento de conseguir fazer com que ela entenda quem ele era e qual era a sua motivação para estar ali, e ela sedenta para saber quem era aquele homem. Digamos, aquele forasteiro que se aproxima dela, um judeu que não deveria estar ali para conversar e para agir e para falar sobre tantas coisas importantes. E aí a gente pensa, de uma maneira muito especial, que a primeira coisa que acontece ali é que Jesus, ele derruba todos os preconceitos. E por quê? Olha, só para a gente entender, e você até já sabe disso, porque a gente conversou aqui outro dia sobre isso. Era improvável esse encontro entre um judeu e uma samaritana. Era improvável que aquele encontro pudesse acontecer naturalmente, ou que ele fosse provocado. Se um samaritano soubesse que um judeu estava em determinado lugar, é claro que ele não iria lá. Tanto que quando Jesus pediu aos apóstolos que fossem preparar um lugar para ele durante a viagem, quando eles chegam até os samaritanos, eles não são bem recebidos. Eles até pedem a Jesus, olha, vamos mandar fogo sobre aquele lugar e destruir tudo que está ali, porque eles recusaram recebê-lo. E Jesus diz, não é por aí que as coisas acontecem. Não é porque uma pessoa pensa contrário a nós, é que nós, por causa disso, temos que destruir e dar um jeito de acabar com a vida daquela pessoa. Eu gosto muito dessa reflexão porque quando se fala de preconceito, eu gosto de colocar aqui todos aqueles preconceitos que nós temos, todos, indistintamente, todos, porque normalmente nós agimos com as pessoas ou em determinadas situações ou em determinados lugares para sermos bem aceitos, nós até mesmo falamos de alguém ou excluímos alguém porque não é importante que aquela pessoa esteja comigo naquele lugar, porque aquelas pessoas que me convidaram não gostam daquela pessoa, não gostam da filosofia de vida daquela pessoa e assim por diante. Mas nós hoje aprendemos, neste encontro com Jesus, que é preciso romper com algumas coisas, principalmente com aquelas que mais nos incomodam. Romper, de fato, com algumas ideias que nós temos, com alguns conceitos que nós temos. Às vezes nós temos uma facilidade muito grande de, por causa disso, por causa de alguns preconceitos, destruir, de fato, a vida de alguém. E às vezes é muito fácil fazer isto. Uma palavra nossa acaba ferindo demais uma outra pessoa. E, além disto, nós incitamos alguém a ter um relacionamento diferente com aquela pessoa porque nós não gostamos muito do jeito de ela ser. E quando a gente reflete essa palavra de hoje, eu fico muito feliz com isso, porque ao longo dessa semana nós vamos tratar de alguns pontos, de fato, que aconteceram nesse diálogo entre Jesus e esta mulher. Veja que bonito isso, Jesus, ele lança a mão de algumas situações que eram complicadas, porque ele poderia dizer assim, bom, eu sou filho de Deus, sou Jesus Cristo, não preciso passar por aquele lugar, não preciso ir até aquele poço, eu posso muito bem esperar aquela mulher sair dali, mas no entanto ele não fez isso. Jesus colocou-se ali diante daquela mulher, conversando com ela e derrubando, rompendo com tudo aquilo que poderia, ao contrário do que acontecia naquele momento, destruir aquele instante. Simplesmente porque não concordo, não quero, não acredito e não acho interessante. Às vezes nós agimos assim, eu ajo assim, às vezes você também age assim. Nós somos ficamos munidos daquilo que nós achamos que é importante, daquelas verdades que nós não queremos compartilhar com os outros, porque vai causar um enfrentamento e vamos descobrir que aquela verdade que nós achamos não é tão verdade assim. Há outras pessoas que pensam melhor do que nós para este ou para aquele problema. E aí nós nem sempre nos damos conta de que nós legitimamos de fato aquilo que as pessoas querem que nós legitimemos. É muito triste isso, sabia? É muito triste a gente poder
aliás, poder não, a gente conviver com algumas situações nesse sentido. É muito triste você ver que algumas pessoas estão sendo excluídas e marginalizadas da sociedade ou de alguns lugares, e você poderia muito bem fazer a diferença em relação a isso, e não fez e não faz. Eu me sinto muito incomodado quando eu, às vezes, participo de situações como essa. E quando você percebe, você diz, puxa vida, eu poderia ter feito a diferença se eu dissesse tal coisa. Ou se eu, olha, não vou participar desse lugar, não vou ser aceito para esse convite, não vou estar nesse lugar, melhor dizendo, porque aquela pessoa não foi convidada, ou porque aquela pessoa foi excluída daquele momento. Seria muito importante que a gente pensasse nisso e tivéssemos como referência esse encontro que Jesus teve com a samaritana. Às vezes nós não pensamos nisso porque é mais difícil. É muito bom quando a gente pode pensar diferente, ser diferente, realizar coisas diferentes, simplesmente porque nós acreditamos no Evangelho e estamos a fim de levar sempre a palavra de Deus. Fique agora então com mais uma oração e uma bênção muito, mas muito especial para você e para toda a sua família. Senhor, que chamastes os apóstolos para serem pescadores de homens e construtores de um mundo novo, chama também agora os jovens para os diversos serviços e ministérios em Tua Igreja. Alarga os seus horizontes ao mundo inteiro e fá-los ouvir as súplicas de tantos irmãos e irmãs que anseiam por luz e verdade. Santifica-os no Teu Espírito e comunica-lhes a Tua sede de redenção, para que respondam ao Teu apelo com gratuidade e sejam sal e luz até aos confins da terra. Amém. Queremos rezar com essa oração por todos os missionários e missionárias que estão além fronteiras, em lugares muito distantes, onde raramente as pessoas teriam a oportunidade de ouvir falar de Deus. Sejam missões adigentes, ou seja, para fora do nosso país ou dentro do nosso país, mas que estão em zonas de fronteira, levando a palavra de Deus àqueles que mais necessitam dessa palavra. Por isso, toda a nossa oração hoje é direcionada a todas essas pessoas, pedindo a Deus que derrame sobre eles todas as bênçãos necessárias, cheias de fortaleza, de ânimo e de esperança, para que aquela realidade onde eles se encontram sejam realidades de fato mudadas pela palavra de Deus. Então a nossa oração de hoje por todos aqueles que sentem e sentiram no coração esse desejo evangelizador, levando a todas as pessoas, principalmente as que mais sofrem, a palavra de Deus. Receba a bênção de Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.